Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Amados, a palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite, o tema é períodos de transição. Amém? Períodos de transição. Uma coisa eu aprendo com esses anos de ministério. O pregador prega daquilo que está cheio o coração. E eu já comecei a viver uma transição na minha vida e nesse ministério. Essa semana inteira na chácara, organizando e trabalhando muito na chácara, o tempo inteiro sonhando. No cabo ali da picareta, da enxada, do rastelo, sonhando naquilo que Deus está fazendo em nosso meio e que logo veremos a realização. Amém? Então estamos vivendo um período de transição. Eu fui buscar no dicionário esta palavra que significa estágio intermediário entre uma situação e outra. Estágio intermediário entre uma situação e outra. E nós estamos começando a viver isso como ministério, como igreja. E você na sua vida pessoal, talvez você já passou por uns períodos de transição e agora está pronto para viver também novos períodos de transição na sua vida profissional, na sua casa, né, na sua fé em Deus. Nós vivemos esses períodos de transição. Agora tem uns que enfrentam bem esse processo e passam por esse processo e experimentam, né, aquilo que Deus tem de melhor. Outros ficam parados, não conseguem atravessar os períodos de transição e sofrem muito. Eu fui buscar na Bíblia, e na Bíblia tem vários exemplos de transição, né, de mudanças que aconteceram, mas um dos melhores exemplos está no livro de Josué, no capítulo de número 1. Então abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e vamos aprender muito com esse personagem nessa noite. Amém, igreja? Eu sei que você está de máscara, mas a máscara não impede de você dar um glória a Deus, um aleluia, dizer amém. Isso é uma máscara, não é uma mordaça. Amém, queridos? Josué, capítulo 1, quantos encontraram? Vamos ler a partir do versos de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Digam glória a Deus. Vou repetir. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ah, glória a Deus, igreja. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
próprio texto já diz tudo, não é verdade? Seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esse texto que nós estamos lendo, que eu acabei de ler, ele dá início a um período de transição que vai acontecer no meio do povo hebreu. Conhecemos a história e sabemos que no livro de Gênesis, Jacó e a sua família desceu para a terra do Egito a convite de José. Uma família que era 70 indivíduos se tornou uma multidão na terra do Egito. E na terra do Egito ficou conhecido como povo hebreu. E esse povo hebreu, com a ajuda de Deus, com Deus na frente, saíram daquele cativeiro, na liderança de Moisés. E esse povo peregrinou pelo deserto. E sabemos que no deserto não foi nada fácil para eles. Você que está ouvindo essa palavra hoje, também já atravessou períodos de deserto que não foram nada, não foi nada fácil para você. Foram tempos difíceis, tempos ruins. Falou, meu Deus, eu vou acabar morrendo nesse deserto. Mas o tempo passou, 40 anos de deserto. E de certa forma, eu creio que muitos já estavam acostumando àquela realidade. Encontrou até mesmo conforto no meio do deserto. Já estavam acostumados com aquela realidade. E agora, nesse ponto da mensagem, Deus recolhe Moisés e agora levanta um novo líder, Josué. E aqui eu acho algo interessante, que Deus não levanta um líder aleatoriamente, mas Ele levanta um líder que estava sendo discipulado por um grande líder. A gente vê aqui o discipulado em ação. Josué, servidor de Moisés, ou seja, estava ali servindo Moisés. E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Essa foi a mensagem de sexta-feira, não foi? Então ele pega esse que era agora servidor de Moisés e coloca como líder daquele povo. Mas espera aí, Deus, na tua infinita graça e misericórdia, a liderança de Moisés, que era uma liderança já atestada e aprovada, mesmo o povo muitas vezes murmurando contra Moisés, não era mais fácil atravessar esse povo para o outro lado do rio, e depois Deus recolhe Moisés e aí dá a liderança para Josué? Mas não foi bem assim. Deus decide recolher Moisés antes de atravessar as águas do rio Jordão. Então agora Josué é levantado, e ele é levantado justamente num período crítico, num período onde tudo iria se transicionar, onde eles sairiam do deserto e de fato colocariam o pé na terra da promessa. Então Josué tinha que coordenar esse momento. Eu vejo Moisés como um grande libertador, e eu vejo Josué como um grande conquistador. Ele tinha a missão de levar esse povo a conquistar. E como pastor de ovelhas, a minha missão e o meu trabalho é para que cada um que está aqui também possa conquistar na sua vida profissional, na sua vida familiar e principalmente na sua vida espiritual. Eu fico feliz, eu fico muito satisfeito quando eu escuto os testemunhos de bênçãos, de grandes milagres que estão acontecendo no meio do povo, transformando promessas em realidade. Mas os períodos de transição são inevitáveis. Um povo que era peregrino no deserto, agora tinha a missão de atravessar para a outra margem, porque a promessa estava do outro lado. E muitas vezes também a gente fala assim, eu tenho promessas de Deus, Deus tem grandes promessas que Ele fez na minha vida, e você para nesse ponto, Ele fala, filho, filha, eu quero te abençoar, eu quero cumprir promessas na sua vida, mas você precisa atravessar o rio, você precisa ir para outra margem. E muitas pessoas eu vejo que têm dificuldade de ir para outra margem, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui. Tem coisas aqui nessa margem que não podem ser levadas para o outro lado.
Mas se você tomar a decisão, você colherá e comerá o melhor da terra. Quantos creem nisso? Então, enfrente os períodos de transição. Se você está enfrentando esse período agora, em nome do Senhor Jesus, enfrente esses períodos, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. Amados, hoje de manhã falamos sobre esses projetos, sobre o projeto da construção. É um período de transição que está dando início. E eu creio que logo, logo estaremos lançando a pedra fundamental. Alguns projetos ainda precisam acontecer, e eu creio que no espaço de 60 dias já estaremos lançando a pedra fundamental. Quantos creem nisso? Então, os períodos de transição, segundo o texto que eu li para os irmãos nessa noite, eles vão exigir de nós algumas coisas. Primeiro, vai exigir fé. Repita comigo, fé. Então, períodos de transição na sua vida, aqui na casa de Deus, vai exigir de nós fé. E fé é acreditar. Josué, no capítulo 1, no versículo 5, declara: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Se Deus foi na vida de Moisés, Ele também é na tua vida. Quantos creem nisso? Porque o mesmo Deus de ontem é de hoje e eternamente. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, não é verdade? Então veja bem, o mesmo Deus de Moisés está agindo agora em nossa vida, está agindo sobre a tua casa. Quantos creem nisso? Mas eu preciso acreditar. Josué, nesse texto, ele precisava acreditar. Por isso que Deus falou: assim como fui com Moisés. Na verdade, Deus estava falando para Josué: Josué, eu abandonei Moisés? Eu deixei Moisés pelo caminho? Você estava do lado de Moisés, você viu eu falando com ele? E Josué lá na tenda, né? Então, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então, assim como Deus foi na vida de Moisés, de Josué, Deus também é contigo. Mas eu preciso, quando falo de fé, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. E o que mais temos aprendido em Salmo, principalmente no Salmo de Davi, é sobre confiar em Deus, não é verdade? Confiar em Deus. E o que é fé? É acreditar nas promessas que Deus tem para a minha vida, é acreditar no sobrenatural. Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ao 3, olha o que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que se esperam. E as coisas que você esperam está aí no seu coração. Uma realização profissional, uma realização na sua família, na sua vida espiritual. E no meu coração, o que eu estou esperando e que estou gerando é esse novo templo. Amém? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, primeiro, certeza de coisas que se esperam. Certeza, não tem lugar para dúvida. Amém? Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Eu acompanho pessoas e observo que pessoas que têm uma brilhante carreira profissional, Deus tem coisas para fazer, ministérios, chamados, param pela metade quando a dúvida entra. Ah, mas será que isso vai dar certo? Será que é assim mesmo? E quando entra a dúvida, aí vai entrando a tristeza, vai entrando as perguntas e de repente você para pelo caminho. A fé, né, é a certeza de coisas que se espera. Então não deixe a dúvida trabalhar no teu coração.
Não deixe a dúvida trabalhar no teu coração. E é uma das principais ferramentas do diabo. Também vejo nesse texto que acabei de ler para vocês, a convicção de fatos que não se veem. Veja bem, existe uma frase que diz assim: eu não preciso ver para crer. O mundo aí fora está falando assim, né? Eu só acredito. Não é assim que o mundo fala aí fora? Então eu não preciso ver para crer, e sim crer para ver. Glória a Deus. Quando eu acredito, quando eu confio, eu passo a enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Amém? Então, períodos de transição que você está atravessando ou que vai enfrentar um dia, tenha fé, porque você vai para o outro lado da margem, eu creio nisso. Tenha fé, porque o Deus que nós servimos não te desampara e não te deixa só. Assim como Ele foi com Moisés, com Josué, Ele também é contigo. Glória a Deus, aleluia. Mais um ponto que eu vejo aqui nesses períodos de transição, segundo esse texto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante nos períodos de transição, porque ela será uma base, um alicerce para que você possa construir, para que você possa edificar os teus sonhos, as promessas que Deus tem para a tua vida. Vamos ler o versículo 8 de Josué capítulo 1. Diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Responda somente para você. Como está a tua leitura bíblica? Responda somente para você, como está a tua leitura bíblica? E aliás, não teve devocional esses dias, porque eu chegava da chácara com um semblante muito caído, de tanto calor e serviço pesado que nós fizemos lá, que eu falei, não vou gravar vídeo desse jeito, parece que estou desanimado, mas na verdade foi muita pressão naquele lugar. Então veja bem, como está a leitura bíblica na sua vida? Aqui está falando, medita dia e noite. Continuando o texto, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A pergunta é, você faz tudo o que está escrito aqui, ou tenta fazer, ou despreza fazer? Ou usa a filosofia do momento, não dá nada não. Continuando, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu estou enfrentando um período de transição, mudanças vão acontecer na minha vida agora, então Deus está falando para Josué, medita nesse livro dia e noite. Tenhais cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, então farás prosperar os teus caminhos. Ou seja, você vai passar por essa situação. Você vai passar por essa fase e entrar num novo tempo. Quantos creem nisso? No período de Josué, não era essa Bíblia, mas com certeza ele tinha nas mãos toda a literatura escrita por Moisés. Porque os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E com certeza ele, como servidor de Moisés, devia ser o fiel depositário. Essas cartas, esses escritos estavam em sua posse. E Deus estava falando, Josué, você vai estudar sobre isso. Você vai aprender sobre a lei. Você vai aprender sobre tudo que ensinei para Moisés. Meditando dia e noite. Quem quer ouvir a voz de Deus, levante a mão. É só meditar nessa palavra dia e noite. Amém? Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo. Então veja bem, a palavra ela vai alimentar a sua fé, porque está escrito em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, na versão atualizada, revista e corrigida.
de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus eu ouço, mais eu sou liberto. Quanto mais palavra de Deus eu ouço, mais a minha fé é alimentada. Quanto mais palavra de Deus eu escuto, mais forte eu fico nos períodos de transição. Amém? Então eu preciso me alimentar desta palavra. Ela precisa ser a base para aquilo que eu vou edificar. Não posso desprezar a palavra de Deus. Terceiro ponto, no período de transição que eu aprendo nesse capítulo, é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: seja forte e corajoso. Versículo 9 do mesmo texto diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então eu meditei na palavra de Deus, ela está no meu coração. E agora ele está falando para eu ser forte e corajoso com a palavra que eu acabei de aprender. E ser forte e corajoso vai trabalhar justamente nas nossas emoções. Porque muitas vezes o que mais impede o sucesso e a realização é as nossas emoções. O sentimento de tristeza, de amargura, de rejeição te põe para baixo e impede de construir aquilo que você estava construindo. Te puxa para baixo, te prende. E quando vem um período de transição, ele vai mexer na tua zona de conforto. Às vezes você estava tão acostumado com esse trabalho, estava tão acostumado com essa situação, e quando Deus faz uma proposta de tirar daqui e te levar para outra margem, isso vai mexer contigo. Às vezes você vai precisar buscar, estudar, se dedicar mais para ir para o outro lado. E aí, mexeu com as emoções. Eu não consigo, eu não sou capaz, coitadinho de mim, quem sou eu? Ah, não, jamais eu conseguirei ir para o outro lado. Ah, não. Ah, se conhecesse a minha história, a minha vida. Então, de repente, o medo, de repente, a insegurança, porque às vezes você não consegue enxergar a outra margem. Você fala: eu vou afundar, eu vou perecer. Não vou não, não vou não. E aí esse medo e insegurança te paralisam. E aí vem desânimo, muitas vezes a ansiedade toma conta. Nesse processo de transição, muitas vezes, para você chegar do outro lado, existe o tempo. Existe um tempo para atravessar. E aí você quer: eu quero hoje, eu quero agora, eu quero hoje, eu quero agora. E quando não acontece no hoje, no agora, você fala: não quero mesmo, já desisti, vou parar, parei. A ansiedade rouba os nossos projetos. E a ansiedade é excesso de futuro. Eu experimentei isso nesses dias agora. Não estava conseguindo dormir, porque mesmo que o trabalho estava sendo exaustivo lá na chácara, a hora que eu fechava o olho para dormir, eu me via com a picareta na mão, terminando aquele pedacinho. Falo: quero dormir, não quero pensar em chácara agora, quero dormir. Aí eu via: não quero pensar na picareta agora, não quero pensar nisso. Excesso de futuro. Estava com tanta vontade que o dia amanhecesse logo que não conseguia dormir. E muitas pessoas param uma faculdade. A faculdade vai levar 5 anos. Ah, não, 5 anos é muito tempo. Mas é um período de transição que vai te tirar de uma situação e vai te levar para outra situação. Quem está me entendendo? Não é? É assim. Às vezes, quantas pessoas já vi que perderam um emprego porque não tinha habilitação? Não tinha habilitação. Mas, eu vou ficar parado lá para aprender? Vou fazer provinha do Detran? Não vou. E aí perde uma oportunidade porque não estão dispostos a enfrentar um período de transição. Então, quando fala seja forte e corajoso, é justamente lute contra os teus sentimentos.
Lute contra aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque agora Josué tem uma missão de atravessar esse povo para o outro lado, rumo ao desconhecido. Para eles era desconhecido os inimigos que estavam lá. Mas eles tinham essa missão. E Deus estava falando: Josué, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Mas quem já leu a Bíblia sabe que tinha muita coisa para vencer do outro lado. Então Deus preparou as emoções desse líder. E também, falando nisso, temos as forças espirituais que são atuantes, né? E as forças espirituais estão aí. E quando você decide mudar para um novo tempo na sua vida, muitas vezes o diabo vem com opressão. Você sente aquela opressão sobre a tua vida: não vai dar certo, não vá, não faça isso. Parece que, olha, eu decidi ir para a igreja, as coisas começaram a dar errado. Porque é um período de transição. Vai te tirar das trevas e te levar para a luz. Quantos podem dizer amém? Então, vem a opressão. Já na igreja, vem divisões. Alguns combatentes param no meio do caminho. Mas a palavra diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Lá na chácara eu falei, o testemunho foi muito engraçado, né? O dia que o Alexandre, ele falou assim: eu vou colar com um pastor, né? No primeiro dia ele colou comigo. E aí eu peguei um servicinho de carregar os morões de concreto, e são muito pesados. E eles são curvos, muito pesado mesmo. E olha, de todo jeito que você pega naquele negócio é ruim. Você pega de um lado, dói a mão, você pega do outro, dói tudo, não tem? E quando você coloca aqui então, dói mais ainda. E aí pegou eu e o Alexandre na frente, eu segurando, falei: vai firme, Alexandre. Esse morão nas suas costas aí é a opressão que está sobre a tua vida. Então vá no caminho reto, não pare pelo meio do caminho e seja rápido, porque você vai chegar do outro lado. E ele, né, e eu segurando. E eu aprendi também que por isso que é bom, né, a gente ter uma liderança, discipuladores que acompanhem a gente, porque aí você não carrega sozinho. O tempo todo que Alexandre estava carregando o morão, eu estava carregando junto com ele também. O mesmo peso que ele sentia, eu também sentia. Amém? Então, quando você entra num período de transição, muitas vezes vem a opressão sobre a tua vida. E é nesse momento que um discipulador, um líder de casa de paz, um pastor faz a diferença. Mas faz a diferença quando você anda junto. Detalhe, você anda junto. Porque se o Alexandre fala assim: não, pastor, eu dou conta sozinho, e tentasse carregar o morão como se fosse a cruz de Cristo, segurasse aqui e fosse tentar arrastar, ele daria conta? Ele ficaria embaixo daquela opressão. Mas a partir do momento que eu pego do outro lado e levanto, e a nossa distância ficou muito curta, 1,5 metro, distância social um do outro, então eu pude dividir a carga com ele, e aí chegamos no nosso destino. Amém? Então a opressão está sobre os ombros aí, vai em linha reta, não pare pelo meio do caminho, porque logo vai sair. Mas se você tem a liderança que está do seu lado, que você está caminhando junto, ajuda a aliviar esse fardo. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Seja forte. A gente olhava para o morão olhava para nós, a gente olhava para o morão, quem que pega. E o engraçado nesse momento, gente, tinha mais uns 8 homens lá, lá na chácara, não tem? Aí um ficava com o rastelo, outro na pica, e os morão lá assim, né? Quem que me carrega? Quem que me carrega? Quem que me carrega? E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Queremos que as pessoas carreguem os nossos pesos. Você está entrando por um período de transição e quer que as pessoas carreguem aquilo que você deveria carregar. Eu posso te ajudar, mas eu não posso carregar por você. Amém? Continuando aqui, amados, né? Então seja forte e corajoso. Romanos 8,37 diz: em Cristo somos mais que vencedores. Estou falando isso, agora falando sobre igreja, esse período de transição, para nós entrarmos nesse novo tempo,
Não vai ser tarefa fácil, mas eu creio que nós já vencemos. Terá períodos assim que nós sentiremos a opressão nos ombros, mas nós vamos vencer. Amém, amados? Porque juntos somos mais fortes. Quando nós abrimos essa casa, e as pessoas perguntavam com que dinheiro vocês vão pagar o aluguel, e como eu dou esse testemunho que aqui não tinha nada, só tinha parede e um telhado, tudo que você está vendo foi nós que construímos. Nesse período, Deus trouxe uma palavra em nosso coração de Provérbios 28:1. Os justos são ousados como o leão. E nós ficamos atrelados a essa palavra. E essa palavra trouxe sustentabilidade para chegarmos até aqui. E agora ele está dizendo, seja forte e corajoso. Amém? Nos períodos de transição, tenha a atitude de um realizador. Tenha a atitude de um realizador. Vamos lá então, olha só, Josué, no capítulo 1, no versículo 10 a 11. Eu não li esse texto para vocês, vou ler agora. Josué capítulo 1, do 10 a 11. Seja um realizador, preste atenção agora. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Espera aí, ele acabou de receber uma direção de Deus, se levantou e já deu uma direção, já foi para cima. Ele não ficou deixando para amanhã, procrastinando. Ele recebeu uma palavra, então eu tomo posse dela e já coloco ela em ação. Os realizadores, eles fazem justamente isso. Quando eles recebem uma palavra, eles já tomam uma atitude. Eu coloquei aqui uma frase interessante. Veja bem que no texto, no versículo de número 10, abre assim, então, ele recebeu uma palavra, então vem essa palavra aqui, então. Então Deus está trazendo uma palavra no teu coração nessa noite, Ele está falando contigo, então, o que você vai fazer? Então, qual será a sua atitude? Vamos ver a atitude de Josué. Ele já se levantou e já deu direção para o povo. A atitude de vencedores, prestem atenção, a atitude de vencedores, dos realizadores, é dar o primeiro passo. A atitude dos realizadores é dar o primeiro passo. E a atitude de perdedores é dar a primeira desculpa. Ele poderia ter falado, Deus, eu não posso. Mesmo o Senhor está falando que eu sou forte e corajoso, eu não acredito nisso. Mesmo o Senhor está falando que eu sou forte e corajoso, não vai dar certo. Mesmo que o Senhor está falando que é forte e corajoso, eu não vou tentar. Mesmo que o Senhor está falando que é forte e corajoso, isso aí não é para mim não, Senhor. Se o Senhor falou que é para mim, eu tomo posse dessa palavra e eu coloco ela em ação. Porque eu quero realizar promessas na minha vida. Eu não quero viver só de promessas. Eu quero ver elas cumprindo em minha vida. Então eu quero tomar a atitude. Eu vou dar o primeiro passo. Amém? Foi isso justamente que Josué fez. Ele tomou uma atitude. Os perdedores sempre vão dar a primeira desculpa. E a diferença de um realizador para um sonhador, ela é muito simples. Porque você encontra pelo caminho, ou eu encontro, tanto quando eu estava trabalhando, ou mesmo na igreja, encontro também muitas pessoas que são sonhadores. E Deus colocou isso dentro de nós, a capacidade de sonhar. Quantos podem dizer amém? Deus colocou essa capacidade de sonhar dentro de nós. Os sonhos se tornam realidade. Mas o problema, tem pessoas que só vivem no mundo dos sonhos. Então há uma diferença muito simples entre um realizador e um sonhador. Sonhadores ficam apenas sonhando e realizadores transformam sonhos em realidade. E eu creio que estou pregando para homens e mulheres que são realizadores, que transformam sonhos em realidades no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos recebe e toma posse? Aleluia.
Também vejo nesse livro, ele me ensina sobre a santidade. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Está dizendo o quê? Santificai-vos. Está atravessando um período de transição, mudanças precisam acontecer na sua vida, entra em santidade. O que está dizendo aqui? Santificai-vos. Justamente, se preparem, se organizem. Então, no nosso caso aqui, busquem, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, busquem mais comunhão, estar mais próximo de Deus. É como Eliel pregou na sexta-feira: qual é o tamanho do seu Deus? Se você está muito distante de Deus, ele é pequenininho lá no céu, como um avião. Mas se você chegar no aeroporto, ele é tão grande que mesmo abrindo os braços, você não dá conta de medir. Então a santidade é justamente, o significado de santidade é de se separar. Separe das coisas que contaminam, das coisas que te levam para a destruição, e busque a presença de Deus. Entre em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, nesse período de transição que você está atravessando. E tenho certeza que Ele te leva para outra margem, em nome do Senhor Jesus. E Josué fez exatamente isso com o povo. Santificaram, como está dizendo o texto, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Faça isso. Eu creio que você já está fazendo. E tenho certeza que amanhã ouviremos testemunho de maravilhas que Deus está fazendo no meio do povo. É tempo de buscar. É um tempo da igreja se despertar para a santidade. Ficamos um período muito longo de pandemia, enclausurados dentro dos nossos lares, mas Deus está tirando agora da tenda, como eu preguei esses dias, está te trazendo para um ambiente profético, para te reativar, para te fortalecer, para acender a chama do teu coração. Aleluia! Para que você sinta fome e sede da presença dEle. Então, intensifique as suas orações, a sua busca por Deus na palavra, no jejum, porque eu tenho certeza que Ele fará maravilhas na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. E concluindo essa mensagem, eu vejo também, para aqueles que estão no período de transição, creia no sobrenatural. Creia no sobrenatural. Amém, amados? Josué capítulo 3, do versículo 14 ao 16, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Quantos podem dar glória a Deus? Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Glória a Deus! Eles buscaram a santidade, e no outro dia experimentaram o sobrenatural. Quem anda em santidade experimenta o sobrenatural de Deus. Quem anda em santidade experimenta o sobrenatural de Deus. E Deus é especialista nisso, em abrir portas aonde não há portas. Quando o sacerdote coloca os pés nas águas, as águas se param. Eles poderiam ter ficado lá na margem dizendo assim: quando as águas parar, ou quando uma ponte for criada, a gente vai atravessar. E muitas vezes, você que está enfrentando um período de transição, ou vai passar por ele, você está esperando que as coisas aconteçam, para você começar. Dê o primeiro passo, porque os demais, o Senhor está no controle. Amém, amados? Faça o teu melhor e deixe os resultados com Deus. Faça o teu melhor e deixe os resultados com Deus. E esse povo naquele dia experimentou o sobrenatural. E eu conversando com irmãos e irmãs que estão nesta casa, quantos milagres, quanto poder de Deus e sobrenatural já vi eles experimentando.
quando buscam a santidade, buscam a presença do Senhor. E eu creio que nesses dias Deus tem muitos milagres para fazer no meio do povo. Amém? Eu profetizo que está chegando um tempo de milagre nesta casa. Eu profetizo que está chegando um tempo de milagre sobre a tua vida, no meio da tua família, no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Concluindo essa mensagem, atravessaram as águas do Rio Jordão em plena cheia. Ou seja, o projeto se tornou realidade. O projeto se tornou realidade. Promessas se tornaram realidade. Eles estavam na terra que Deus prometeu. Por isso que nós colocamos essa frase. Hoje um sonho, isso foi a pastora Fabiana. Hoje um sonho, amanhã nossa realidade. Quanto já vê esse templo construído? Simples detalhe, ele está do outro lado da margem. Fácil, está do outro lado, é só a gente atravessar. Glória a Deus, amém? Então hoje um sonho, mas veja bem, ele estava, né, no sobrenatural, lá no espiritual, e já trouxemos, já é uma imagem aqui. Glória a Deus. Agora é transformar esse sonho, essa imagem em uma realidade, e isso é só o começo no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Projetos que se tornam realidade. Quem fez esse projeto foi a irmã aqui da igreja Benaine, junto com a sua filha, a Isabela, que está formando em arquitetura. Por que eu estou falando o nome delas? Porque eu lembro um dia, primeiro, um tempo atrás, eu estava andando junto com o marido dela, o Aquiles, e ele contando o testemunho de como ele começou o restaurante. Ele falou: pastor, eu era vendedor na tecelagem Avenida, e eu tomei a decisão de sair da tecelagem Avenida para começar o meu próprio negócio. Mas foi um período muito difícil para mim. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha condições. E decidimos abrir aquele restaurante. Então no início eu fazia tudo, eu montava tudo. E um dia, um domingo, eu fui preparar umas prateleiras, eu mesmo fui cortar umas tábuas e colocar como prateleira. E eu estava mexendo com a maquita e a maquita entrou na minha mão. E aí o que ele fez? Enfaixou a mão, foi para o hospital, cuidou da mão e, como um bom gaúcho, começou a assar carne só com uma das mãos. Continuou o negócio. E lembro uns tempos atrás que a Benaine veio aqui na secretaria e falou assim: pastor, nosso projeto agora é de construir o restaurante. E ela abriu o projeto na mesa e falou assim: esse projeto é grande para nós, é um sonho, e precisamos receber oração. Naquele dia nós oramos. O restaurante foi inaugurado. E muitas vezes entrei ali, olhei, um projeto que se tornou realidade. Amém? E esse testemunho também pode ser o seu. Eu lembro do Eliel, quando Eliel falou assim para mim: pastor, o espaço aqui está pequeno. Ele fez uma edícula no fundo e ele estava fazendo os móveis ali. Primeiro ele começou a fazer no chão, né, Eliel? Ele ficava assim agachado, serrando. Eu chegava lá, ele estava agachado, serrando em cima dos tijolos. Tijolos de 8 furos. E aí então fez a edícula. Períodos de transição. E sempre as transições marcaram a sua vida, não foi? E aí um dia ele chegou e falou assim: pastor, o espaço ficou pequeno, eu preciso mudar. E aí ele começou a procurar casa aqui, onde ele pudesse trocar de uma casa para outra. Olha só, trocar de casa. E a dele, e foi justamente no período que ele deixou a dele pronta. Fez área na frente, organizou a casa dele. E aí Deus abriu uma porta e entregou a casa aqui da esquina para ele. Literalmente, né, Eliel? Você estava numa margem, atravessou a margem para o outro lado. Literalmente, porque ele fez a mudança nas costas. Ele pegou as coisas dele e foi atravessando a rua para o outro lado. Ele atravessou o período de transição dele, foi com os móveis nas costas mesmo. Entregou o carro na época, ficou de a pé. Não, ficou de a pé não, ficou com o caminhãozinho, né? Mas interessante, eu estava preparando essa palavra e lembrando disso, que o Eliel, quando ele mudou para essa casa,
Então o fundo era terra, onde é o salão dele hoje era terra, e tinha um pé de goiaba enorme. Cortaram aquele pé de goiaba e a construção começou, era época de chuva, lama para tudo quanto é lado. Eliel armou uma lona azul e começou a fazer móveis embaixo dessa lona. Períodos de transição. E ao mesmo tempo dizimando, ofertando, crendo, com alegria no coração. Aí depois, o pedreiro preparou a área da frente, ele começou a fabricar móveis na área da frente, glorificando, exaltando Deus, participando de tudo aqui na igreja, dos encontros com Deus, lançando ofertas, dizimando. E aí então, terminou o salão, ele entrou para dentro. Aí quando você chega ali no salão, que hoje é a marcenaria deles, fala assim, você olha assim, você não consegue imaginar da onde Deus tirou e aonde colocou. Glória a Deus. Mas existe uma história, existe um processo. Então, amados, nessa noite, períodos de transição, guarde essa palavra no teu coração, porque eu creio que tanto a igreja como muitos irmãos vão transicionar para um novo tempo de vida. Eu creio nisso. Eu creio que quando a igreja foi inaugurada, muitos testemunhos também serão contados, porque eu sirvo um Deus que ama prosperar o seu povo. Eu gostaria que você ficasse de pé, quero orar contigo. Vou pedir que você feche os teus olhos. Períodos de transição, períodos de mudanças, de uma situação que você está vivendo hoje para uma nova situação, para uma nova realidade. Eu te pergunto, eu preciso que você feche os olhos, não olhe para mim não. Eu estou te pedindo para você fechar os olhos justamente para que o Espírito Santo de Deus te conduza na margem desse rio, te conduza nessa situação. Olha para dentro da tua casa, olha para os sonhos que você tem no coração, para as promessas que você tem, olha para elas agora. Deus está falando assim, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, porque é eu que te levo para a outra margem. O que precisa é confiar em mim, o que precisa é acreditar em mim. Eu creio que você vai viver um novo tempo na tua história. Eu creio que você vai atravessar por esse rio, você vai chegar do outro lado. Sopra, Espírito Santo de Deus. Deus é vencedor. Sopra, Espírito Santo de Deus. Nós o adoramos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás. Aleluia. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Aleluia. Erga tuas mãos, eu quero orar contigo agora.
Altíssimo Deus e Pai, aqui tem homens e mulheres nessa noite, e o Senhor está desafiando a mudanças, a períodos de transição. Homens e mulheres aqui nessa noite, que têm promessas que precisam ser realizadas, sonhos que precisam ser conquistados. Por isso, nessa noite, capacita o teu povo e fortaleça o teu povo nesta palavra. Os que estão aqui nesta casa e também dentro dos lares assistindo, Espírito Santo de Deus, visita, transformando a mente. Todo espírito imundo que tem tentado mentir e enganar, dizendo que essa pessoa não consegue, que não é capaz, caia por terra agora em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus se move na vida deste homem e dessa mulher. E eu profetizo nesta casa, na vida dos irmãos, um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de milagres, um tempo de transformação. Por isso, Espírito Santo de Deus é o Senhor no controle, na direção de cada vida que está aqui. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis.